existe um modelo que guiou a cosmologia por décadas. Um conjunto de equações e teorias tão bem testado, tão refinado, tão amplamente aceito, que os cientistas o chamam de modelo padrão do universo. Ele ajudou pesquisadores a ganhar prêmios Nobel. Ele nos ensinou praticamente tudo o que pensávamos saber sobre como o cosmos nasceu, cresceu e se tornou o que é hoje. E agora, um telescópio está colocando tudo isso em dúvida. Não de forma sutil, não com pequenas discrepâncias que podem ser ajustadas aqui e ali, mas de uma forma que está fazendo alguns dos astrofísicos mais respeitados do planeta reconsiderarem algo que nunca imaginaram ter que reconsiderar. Talvez o universo não tenha se parecido em nada com o que supunhamos. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente o que foi detectado, por que isso é um problema tão sério para a ciência atual e por que alguns pesquisadores estão começando a considerar uma ideia que, há pouco tempo, seria impensável. Talvez o universo nem sequer tenha tido um começo. Para entender o que está acontecendo, você precisa primeiro entender o modelo que pode estar sendo derrubado. O modelo Lambda CDM, que os cosmólogos usam como referência padrão, descreve o universo como sendo composto de dois ingredientes principais que, estranhamente, ninguém nunca viu diretamente. O primeiro é a matéria escura fria. Não é a matéria que forma estrelas, planetas ou você. É uma forma de matéria que não emite luz, não reflete luz, não interage com a luz de nenhuma forma detectável, mas tem gravidade. E essa gravidade é o que, segundo o modelo, puxou o gás cósmico primitivo e formou as primeiras estruturas do universo. O segundo ingrediente é a energia escura, uma força misteriosa que permeia todo o espaço e está empurrando o universo para fora, acelerando sua expansão. Ninguém sabe o que ela é. Ninguém consegue detectá-la diretamente, mas sem ela, os números do modelo não fecham. É um modelo construído em cima de duas coisas que não conseguimos ver, medir ou tocar diretamente. E mesmo assim, por décadas, ele funcionou. Ele previa o comportamento das galáxias, a estrutura do cosmos em larga escala, a distribuição da matéria, tudo com uma precisão impressionante. Até o James Webb começar a olhar fundo demais. Existe algo que vale mencionar aqui antes de continuar, porque é fácil subestimar o que fundo demais significa na prática. Quando você olha para o céu à noite e vê estrelas, está olhando para o passado. A luz da estrela mais próxima, além do Sol, leva mais de 4 anos para chegar até seus olhos. Você não está vendo essa estrela como ela é agora. Está vendo como ela era há 4 anos. Agora multiplique isso por bilhões. As galáxias que o James Webb está observando estão tão distantes que a luz que chega até seus espelhos dourados saiu delas quando o universo tinha uma fração minúscula da sua idade atual. Não estamos falando de fotografias antigas, estamos falando de arqueologia cósmica em tempo real. Olhar para um objeto e ver como o universo era quando ele tinha apenas 2% da sua idade atual. É como encontrar uma fotografia de alguém com 2 anos de vida e descobrir que nessa foto a pessoa já tinha 40 anos de aspecto. Isso é exatamente o que o Webb está mostrando, e é por isso que os dados são tão perturbadores. O telescópio espacial James Webb não é apenas um telescópio mais potente que o Hubble. Ele opera em comprimentos de onda de infravermelho, o que significa que consegue enxergar através de nuvens de gás e poeira que bloqueavam a visão de instrumentos anteriores. E mais importante, ele consegue detectar a luz de objetos tão distantes, tão antigos, que estamos literalmente olhando para o passado do universo. Não é metáfora. A luz viaja a uma velocidade finita. Quando você olha para uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância, você está vendo como ela era há 1 bilhão de anos. Quanto mais longe o telescópio consegue enxergar, mais atrás no tempo ele está olhando. O Webb foi projetado para enxergar quase até o limite, para espiar aquela região logo após o Big Bang, quando o universo era jovem, quente e, segundo o modelo padrão, ainda estava formando suas primeiras e frágeis estruturas. O plano era simples: apontar para o espaço profundo e ver as primeiras galáxias ainda em formação, tênues, pequenas, primitivas.
O que o Webb encontrou foi outra coisa completamente. Galáxias, milhares delas, mas não do tipo esperado. Em vez de estruturas frágeis e pequenas ainda se formando, o Webb detectou objetos brilhantes, compactos, massivos e muito mais desenvolvidos do que qualquer teoria previa para aquele período tão inicial do universo. Aqui está o problema concreto. De acordo com o modelo Lambda-CDM, galáxias se formam gradualmente. A matéria escura cria os andaimes gravitacionais. O gás comum cai nesses andaimes, esfria, se condensa e aos poucos forma estrelas. É um processo lento, construção cósmica tijolo a tijolo. Para uma galáxia ficar massiva, ela precisa de tempo, muito tempo. Mas o Webb estava vendo galáxias imensuravelmente massivas existindo em um período em que, segundo o modelo, simplesmente não haveria tempo nem material suficiente para formá-las. Um estudo recente identificou 87 galáxias candidatas que podem ter existido entre 200 e 400 milhões de anos após o Big Bang. 200 a 400 milhões de anos. Em escala cósmica, isso é imediatamente depois. É o universo ainda em fralda. E essas galáxias já estavam lá, gigantescas, completamente formadas. A matemática simplesmente não fecha. Mas tem algo ainda mais perturbador do que o tamanho. Quando os astrônomos analisaram a composição dessas galáxias antigas, a proporção entre gás e estrelas, encontraram algo que contradiz não apenas o modelo padrão, mas a física que entendemos sobre como galáxias funcionam. Em uma galáxia normal, cerca de 10% do gás disponível é convertido em estrelas ao longo do tempo. O restante fica disperso, forma nebulosas, alimenta novos ciclos de formação estelar. É um processo contínuo, nunca completo. Nas galáxias detectadas pelo Webb no universo primitivo, os dados apontam para algo diferente. 100% do gás havia sido convertido em estrelas. Tudo, cada átomo de hidrogênio disponível tinha virado estrela, sem sobras, sem reservas, sem processo contínuo, apenas um resultado final absoluto que não deveria ser possível. Nossos modelos são categóricos. Galáxias não fazem isso, nunca. A física da formação estelar tem limites, feedbacks, mecanismos que impedem exatamente esse tipo de conversão total. E ainda assim, lá estavam os dados. Naturalmente, a comunidade científica começou a questionar as próprias observações. Será que são mesmo galáxias? Será que os dados estão sendo mal interpretados? Será que há algum efeito óptico ou instrumental que está distorcendo o que o Webb realmente viu? Essas são perguntas legítimas, e os pesquisadores as estão investigando com seriedade. Mas aqui está o que torna a situação incomum. Quanto mais os dados são verificados, mais consistentes eles parecem. Equipes independentes analisando os mesmos resultados chegam às mesmas conclusões perturbadoras. E isso está forçando uma conversa que a cosmologia moderna não queria ter tão cedo. Pense no que aconteceu em 1929. Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão todas se afastando umas das outras e que as mais distantes estão se afastando mais rápido. O próprio espaço estava se expandindo, esticando em todas as direções, como um tecido sendo puxado por todos os lados simultaneamente. Aquela descoberta foi o fundamento do modelo do Big Bang. Se o universo está se expandindo agora, você pode rodar o filme de volta e chegar a um ponto inicial, um estado denso, quente, comprimido, de onde tudo emergiu. A expansão era o pilar, todo o resto foi construído em cima dele. Mas agora, os dados do James Webb estão sugerindo que talvez o que foi construído em cima desse pilar, especificamente, como entendemos a formação das primeiras estruturas, pode estar fundamentalmente errado. Mas antes de continuar, vale entender um conceito que vai tornar tudo isso ainda mais impactante. Existe uma fronteira no cosmos que os cientistas chamam de universo observável. Não é a borda do universo inteiro. Ninguém sabe se o universo tem borda. É a borda do que podemos ver daqui da Terra, dada a velocidade da luz e a idade do universo. Imagine uma bolha ao redor do nosso planeta com cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo dentro dessa bolha, em teoria, é detectável.
Tudo além dela está fora do nosso alcance. A luz simplesmente não teve tempo de chegar até nós desde o começo do universo. Na borda dessa bolha existe um brilho tênue chamado radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É o eco luminoso do universo jovem, a imagem mais antiga que conseguimos capturar, de apenas algumas centenas de milhares de anos após o Big Bang. O James Webb está olhando não para essa borda extrema, mas para algo muito próximo dela, para o período imediatamente após essa era escura inicial, quando as primeiras estruturas deveriam estar apenas começando a surgir. E o que ele vê nessa região contradiz o que esperávamos encontrar lá. Existe uma ideia que está começando a circular nos corredores da cosmologia teórica. E ela é de cair o queixo. E se o universo é verdadeiramente infinito, não apenas grande, mas infinito de verdade, então algo muito específico se segue. Ele sempre foi infinito. Não existe um único ponto de onde tudo saiu, porque não existe um único ponto em um universo infinito. Isso significa que o Big Bang, ou seja lá qual for o processo que gerou o universo que observamos, não aconteceu em um lugar. Aconteceu em todos os lugares, ao mesmo tempo, em um espaço que já era infinito. As primeiras galáxias não surgiram em regiões específicas e depois se espalharam. Elas surgiram em todo o cosmos simultaneamente, incluindo regiões muito além do que conseguimos observar, além da borda do universo observável. Aquele brilho fraco que detectamos vindo de todas as direções, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, é o primeiro brilho dessa matéria. O resíduo luminoso de um universo inteiro nascendo, chegando até nós de todos os lados do céu. É com isso que temos trabalhado, é o que o modelo padrão nos diz. E pode não ser suficiente para explicar o que o Webb está vendo. Aqui está onde chegamos hoje. O modelo Lambda CDM não está morto. Nenhum cientista sério está dizendo isso. Ele ainda funciona para explicar imensas partes do cosmos que observamos. Mas ele tem uma rachadura agora, uma rachadura grande, visível, que não estava lá antes do James Webb entrar em operação. Galáxias que são massivas demais, que se formaram rápido demais, que converteram matéria demais em estrelas, existindo cedo demais. Um dos pesquisadores envolvidos nos estudos colocou da seguinte forma: mesmo que apenas algumas dessas galáxias sejam confirmadas como reais e há evidências crescentes de que são, isso seria suficiente para exigir uma revisão séria de como entendemos a formação de galáxias no universo primitivo. Não um ajuste pequeno, uma revisão séria. Se você é o tipo de pessoa que encontra isso fascinante, e suspeito que é, dado que chegou até aqui, inscreva-se no Horizonte Infinito. Cada vídeo aqui vai fundo, sem curiosidades rasas, sem listas genéricas, só exploração de verdade. Mas o que exatamente são esses objetos estranhos que o Webb detectou? Ninguém sabe ao certo ainda, e essa incerteza é importante de se dizer claramente. A ciência honesta inclui o não sabemos. Uma possibilidade é que são galáxias, mas que os processos de formação no universo primitivo eram radicalmente diferentes do que assumimos. Talvez a matéria escura se comportasse de forma diferente em densidades extremas. Talvez a física da formação estelar tenha características que ainda não descobrimos. Outra possibilidade, mais radical, é que alguns desses objetos não são galáxias no sentido que entendemos, que são alguma classe nova de objeto astronômico que nosso catálogo atual simplesmente não tem categoria para classificar. E existe ainda a possibilidade que poucos ousam colocar em palavras diretamente, que o próprio modelo do Big Bang, na forma como o entendemos, está incompleto. Que os primeiros momentos do universo se parecem menos com o que previmos e mais com algo que ainda precisamos descobrir. O universo continua sendo maior do que nossa capacidade de descrevê-lo, não como fracasso, como convite permanente a continuar olhando. O próximo vídeo aqui no canal começa exatamente onde a curiosidade deste termina. Explore o canal, inscreva-se e continue a jornada. O horizonte é sempre maior do que parece.